Olá, eu sou o Daniel Galvão, editor no Broadcast Político. O papo com o editor de hoje é com o deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, que recentemente se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública do Estado e agora vai para a Câmara, onde será o relator do projeto contra as facções criminosas que foi enviado pelo governo ao Congresso. Este episódio do Papo com o Editor foi preparado em parceria com o repórter Giovanni Butti, que me acompanha nessa entrevista. Deputado Guilherme Derrite, muito obrigado pela sua presença. Eu já começo perguntando para o senhor a respeito do projeto. A ideia inicial do senhor e do governador Tarcísio de Freitas era que o senhor relatasse o PL, o chamado PL antiterrorismo, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, no entanto, nomeou o senhor para ser o relator do projeto antifacção, que foi enviado pelo governo Lula ao Congresso. O senhor, de fato, já apresentou um substitutivo, né? E o senhor alterou o texto original com algumas modificações, por exemplo, a equiparação de facções criminosas a organizações terroristas, não usando exatamente a mesma classificação, e, no entanto, o reconhecimento de que certas práticas dessas estruturas criminosas, elas produzem os mesmos efeitos ou efeitos equivalentes a atos de terrorismo, né? Por que na visão dos senhores, eu pergunto, o conceito de terrorismo ele é tão importante quando se fala em segurança pública? Importante esse questionamento. Primeiro eu queria afastar qualquer possibilidade de intervenção do governador Tarcísio, no sentido de que eu relatasse os projetos. Isso não aconteceu, é bom a gente pontuar isso, acho que é o ponto de partida. É muito pelo contrário. Se eu estou voltando para a Câmara para relatar o projeto, foi porque o governador concordou com a minha liberação, claro, porque existe um combinado, eu exerço a função de secretário de Segurança Pública, mas de maneira nenhuma ele interferiu nesse processo, até pela maneira ética que ele sempre conduziu aí o governo do Estado de São Paulo. Com relação a essa equiparação de crimes praticados por membros de organizações criminosas que possam ser equiparados a atos terroristas, é o que a gente chama de equiparação por lesividade, ou seja, são crimes que não são considerados crimes de terrorismo, especificamente, porque a Lei 13.260 de 2016 foi uma lei que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico, a Lei Antiterrorismo, no ano em que o Brasil sediou as Olimpíadas e o Comitê Olímpico Internacional exigiu uma lei antiterrorismo. Então essa lei ela foi enviada para o Congresso Nacional e foi aprovada, de origem do Poder Executivo, que fala que só é crime de terrorismo se ele for praticado em razão de xenofobia, etnia, raça, religião ou cor. Dentro desse contexto, ao longo de muitos anos, infelizmente o crime organizado evoluiu. E evoluiu ao ponto de produzir lesões na sociedade, efeitos gravíssimos na sociedade, que permitem essa equiparação do que a gente chama por lesividade, ou seja, os danos causados na sociedade são tão grandes como se fossem um ato terrorista. Por isso eles estão sendo incorporados no nosso substitutivo, dentro da Lei 13.260, porém com condutas típicas do artigo 2A. Então, entre elas, eu posso elencar algumas aqui: o domínio de territórios, a exploração econômica, exploração de atividade econômica de determinadas regiões, como infelizmente acontece no Rio de Janeiro, com distribuição de energia, de internet, de gás, entre outras. A utilização, na verdade, a ação criminosa do chamado novo cangaço, que explodem caixas eletrônicos, colocam barreiras com caminhões, com ônibus, evitando que forças policiais se desloquem para evitar que isso aconteça, utilizando explosivos. Então, todas essas condutas foram tipificadas nesse artigo 2A, para que, dentro da lei antiterrorismo, sem classificar a organização criminosa PCC, Comando Vermelho, Terceiro Comando da Capital, como organizações terroristas, mas prevendo novos fatos típicos e antijurídicos que, quando praticados por membros dessas organizações criminosas, possam ser punidos de maneira tão severa pela força do Estado, como se fosse um ato terrorista. Então, esse que é a similaridade, a comparação que a gente faz do substitutivo. Deputado, aproveitando esse mesmo tema, o promotor Lincoln Gakia, que é um promotor já bastante experiente, jurado de morte pelo primeiro comando da capital, o PCC, ele deu uma entrevista para o Estadão e ele teme que, se o substitutivo for aprovado como está, a Polícia Federal e o Ministério Público eles possam ser excluídos do combate ao crime organizado, né? Tem a ver com a redação do artigo 11, né? O senhor chegou a dizer que pretende ouvir os promotores e que ainda pode
há a possibilidade de modificar o texto, né? O senhor vai ouvir os promotores, já tem alguma coisa marcada e vai ter alguma modificação no texto a respeito disso? Então, essa interpretação, primeiro dizer do Dr. Ninco é uma referência para todos nós. Eu, desde a época que eu era tenente na Rota, já trabalhava em várias investigações que o próprio Dr. Ninco conduziu no Ministério Público, mas existe ali um erro de interpretação, quando na verdade eu previ expressamente no artigo 11 a competência estadual desses novos tipos penais criados no artigo 2A, mantendo a competência nos estados. Ou seja, da Polícia Civil, do Ministério Público Estadual, na figura dos GAECos, como titular da ação penal, e da Justiça Estadual para processar e julgar esses crimes, esses novos tipos penais praticados por membros de organizações criminosas. É claro que, se ainda há dúvida, que bom que a gente pode corrigir, e nós vamos corrigir essas pequenas correções redacionais para que não haja nenhuma dúvida e que para que a atuação da Justiça Estadual, das polícias estaduais e principalmente do Ministério Público com poder investigativo na figura dos GAECos seja preservada. Eu jamais faria isso, pelo contrário, quero fortalecer cada vez mais e, além disso, promover a integração real entre as forças estaduais e federais no combate ao crime organizado. Então, até o final hoje é segunda-feira, né? Então, até o final da segunda-feira, não sei quando vai a hora da entrevista, nós vamos, ou até no plenário, permite isso é possível que a gente possa corrigir essas pequenas correções. E dentro desse contexto, eu estou falando com membros do Ministério Público, sim. Falei com o Procurador-Geral de Justiça, que é quem representa o Ministério Público de São Paulo, com o subprocurador, falei com o com o promotor, secretário executivo do GAECO de São Paulo, e eles apresentaram novas sugestões que serão incorporadas no texto. Deputado, o termo terrorismo ele é usado no Paraguai e na Argentina, que tem líderes de direita em seus comandos, não é? No caso, o termo narcoterrorismo, que é especificamente o que os mais especialistas utilizam para argumentar que pode promover uma interferência americana em territórios da América Latina, não seria um problema? Como que o senhor vê essa avaliação? Eu creio que não. Eu acho que o Estado brasileiro é capaz de resolver os próprios problemas, mas não com a legislação posta do jeito que está. Eu acho que o que pode haver, sim, primeiro, que deve haver, dentro do substitutivo, uma punição muito mais severa para quem pratica crimes como esses que eu mencionei. Não tem cabimento a gente punir um criminoso que explode caixas eletrônicos, que utiliza 10 carros blindados, que utiliza drones, que joga granadas utilizando drones para cima das forças policiais, sem classificar isso com uma forma mais contundente. Então não se trata apenas de um aumento de pena na lei antiterrorismo, que nós estamos aumentando de 12 a 30 anos para no mínimo 20 a 40 anos, podendo ter ainda qualificadoras que possam chegar a um aumento de metade até 2/3, ou seja, 60 anos de condenação. Mais do que isso, é a alteração da lei de execuções penais, porque eu estou classificando todos esses novos tipos penais dentro da lei de crimes hediondos e passando a lei de crimes hediondos, que hoje obrigatoriamente o criminoso condenado em qualquer delito previsto na lei de crimes hediondos, ele tem que cumprir 40% da pena em regime fechado. Eu estou aumentando para no mínimo 70%. Então o que eu estou fazendo, na verdade, é juntando esses tipos penais novos, mais os antigos já previstos na lei de crimes hediondos, e fortalecendo a execução do cumprimento de pena. Essa discussão aí que ataca a soberania nacional, eu acho que ela está fora de contexto. Primeiro porque o Brasil é signatário de vários direitos, tratados de direitos internacionais, que permitem essa colaboração, mas também não impede que o próprio governo federal faça essa colaboração, desde que esses crimes praticados por membros de organizações criminosas sejam crimes transnacionais e gerem efeitos em estados estrangeiros. Mas essa é uma discussão que não está sendo discutida no substitutivo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é a lição de casa. E qual que é a lição de casa? Hoje, o ordenamento jurídico não pune adequadamente os membros de organizações criminosas que praticam esses crimes, no meu ponto de vista, extremamente graves, tão graves que eu estou equiparando como se fosse um ato de terrorismo. Deputado, sobre progressão de regime de cumprimento de pena, eu queria que o senhor falasse a respeito disso no substitutivo, o que foi alterado. E já juntando a outra pergunta, o senhor fez uma declaração recente que teve repercussão, que o senhor fala em legislação de guerra em tempos de paz, né? O que é exatamente isso? É justamente isso. Quando a gente fala legislação de guerra em tempo de paz, porque o Brasil não se encontra em guerra declarada, mas a legislação atual, como ela se encontra, ela não é capaz de punir adequadamente líderes de organizações criminosas, milícias, organizações paramilitares, da maneira como deveria.
Então é uma legislação de guerra, por quê? Porque eu estou aumentando exponencialmente as penas previstas, seja o início da pena, a menor pena quanto a maior, de 20 a 40 anos. Estou aumentando as qualificadoras, ou seja, estou de metade a 2/3, e entrando na outra pergunta sua, que é a Lei de Execuções Penais, eu estou alterando o artigo 112 da Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execuções Penais, para a população que nos assiste. Eu sei que é um povo extremamente qualificado, mas lembrando que depois que o sistema de justiça criminal funciona, ou seja, ocorre a investigação, o Ministério Público oferece a denúncia, o Poder Judiciário faz a condenação, se ele for condenado a 12 anos de prisão, aí vem a Lei de Execuções Penais e fala, olha, esse indivíduo que foi condenado a 12 anos de prisão, se ele cumprir 1/6 da pena, 2/3 da pena, ele já pode progredir o regime de cumprimento de pena, ou seja, do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o regime aberto de cumprimento de pena. Quem cometer crimes previstos nesse substitutivo, ou seja, tanto no artigo 2A da Lei 13.260, que são os tipos penais que estão sendo criados por inovação, quanto todos os crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, eles vão cumprir no mínimo 70% da pena em regime fechado, podendo chegar até 85%. O que isso significa? Que, de fato, não basta ter uma condenação grande. Nós estamos recuperando o instituto da pena de prisão no Brasil com esse substitutivo, ou seja, cometeu um crime grave, é membro de organização criminosa, podendo ser até liderança, e se o resultado for ocasionar morte, seja de uma criança, de um idoso, ou membro da segurança pública, ou pessoa com deficiência, que é o maior agravante, aí sim ele vai cumprir 85% da pena em regime fechado. Deputado, a sua indicação gerou uma reação na base do governo. No caso aqui, abro aspas, para a ministra Gleisi Hoffmann. Ela classificou como objetivos eleitoreiros e líder do PT, Lindbergh Farias, falou que é uma provocação ao governo federal. Como que o senhor responde a essas críticas? Eu entendo que são naturais. Oposição, no caso deles, são governo, né? Oposição, acho que é natural dentro do debate político eles ficarem descontentes com a minha indicação, mas o meu compromisso é fazer um trabalho extremamente técnico, né? Primeiro que eu sou deputado federal quanto todos os outros 512. Eu fui eleito pelo povo, aliás, diga-se de passagem, graças a Deus, bem votado, com quase 240 mil votos. Fui o 11º mais bem votado do estado de São Paulo e o 22º do Brasil em número absoluto de votos. Fora isso, estou no meu 2º mandato parlamentar. Ou seja, antes de ser secretário de Segurança, eu já era deputado federal. E exerço há 3 anos, quase 3 anos, a função de secretário de Estado do maior estado da federação. Então, acho que isso me cacifa aí, fora a formação em bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Constitucional, terminando meu mestrado. Agora, a discussão política, ela é normal, eu entendo como normal. E também é uma maneira de fugir do debate técnico, porque o substitutivo está aqui. Se quiser debater tecnicamente e, mais do que isso, apresentar sugestões, vindo de quem for. Eu já ouvi vários deputados, ouvi senadores da República que apresentaram sugestões que podem até ser incorporadas nesse novo substitutivo. Então, eu estou indo para um debate suprapartidário, livre de ideologias, para apresentar para a população brasileira o que há de melhor em termos de inovação em legislação, para endurecimento do custo, encarecimento do custo do crime, para entregar para o país e para a população que, infelizmente, vive à mercê de membros de organizações criminosas, a gente possa pensar no povo brasileiro. O senhor já conversou ou vai conversar com o ministro Lewandowski da Justiça? Existe a possibilidade. Eu estou indo para Brasília amanhã cedo, na terça-feira. O presidente Hugo Mota me ligou perguntando se eu toparia uma conversa. Eu falei, claro, topo. Eu estou 100% disponível para ouvir também, por parte do governo federal, nesse caso representado pelo ministro Lewandowski, quais são as contribuições que ele queira fazer dentro do substitutivo, sem problema nenhum. E a expectativa é votar quando? Isso aí é a pergunta do século, né? Eu tenho sido interpelado a respeito disso, mas eu acho que o presidente Hugo Mota é um deputado experiente, está no 4º mandato, presidente da Câmara dos Deputados. Ninguém chega à presidência da Câmara dos Deputados se não tiver muita habilidade política, e ele vai saber o momento ideal. Do meu ponto de vista técnico e jurídico, o substitutivo está 99% pronto, com algumas pequenas alterações. Se o presidente assim decidir para pautar essa semana, eu estou pronto para defender o relatório no plenário. Eu quero perguntar também para o senhor a respeito, não exatamente do projeto, mas uma pergunta sobre segurança pública. O senhor disse ter sugerido ao governador Tarcísio o envio de policiais de São Paulo ao Rio para auxiliar lá no patrulhamento depois da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão que resultaram nessas mortes, né? Em que etapa está essa proposta e qual seria o objetivo prático desse apoio à segurança no Rio? Como que seria exatamente a atuação
da polícia de São Paulo lá no Rio? Eu acho que isso daí, naquele momento da operação, foi uma hipótese levantada. Primeiro dizer que já existe segurança jurídica para que isso aconteça, porque os estados do Sul e do Sudeste, no consórcio chamado COSUD, que foi uma iniciativa lá atrás, se não me engano, em 2019 começou, é um consórcio que une os estados do Sul e do Sudeste, como eu mencionei, e o tema principal que foi discutido no ano passado foi segurança pública. E uma dos acordos de cooperação, que inclusive esse acordo foi enviado para todas as assembleias legislativas, ou seja, a Assembleia de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, e foi aprovada a possibilidade de operações conjuntas, ou seja, limite de território, base de informações de inteligência sendo trocadas pelas forças policiais. Então já existe a segurança jurídica para que isso aconteça. E naquele momento de uma grande operação realizada, a gente não sabia quanto tempo iria durar, se iria perdurar as operações do complexo. Realmente, nós oferecemos ao Estado do Rio de Janeiro eventual possibilidade de um reforço, assim como nós oferecemos e ajudamos na ajuda humanitária no Rio Grande do Sul. O Estado de São Paulo foi estado com muito orgulho para nós, que mais ajudou com o envio de tropas para o Rio Grande do Sul durante, infelizmente, né, o caso das enchentes lá. O nosso bombeiro militar aqui, foram não só o bombeiro, depois enviamos tropas da Polícia Militar para evitar os saques, enfim, e casos de abuso que estavam acontecendo nos locais de abrigo. Então, mais uma vez o Estado de São Paulo fornecendo apoio para quem Mas precisa. por enquanto ainda está Não, acho que está descartada essa possibilidade por conta que a operação teve uma finalidade específica e ela não continuou, ou seja, a ocupação ali naquele território não avançou e a gente achou que poderia acontecer. Então, mas eu deixo a critério do governador, até porque, como eu mencionei, existe a segurança jurídica desse acordo do COSUD. Fazendo só um parêntese aqui, para um outro assunto também, mais político, vários bolsonaristas de São Paulo disseram ao broadcast político que o senhor é o preferido deles para substituir, eventualmente, o governador Tarcísio de Freitas na corrida ao Palácio dos Bandeirantes ano que vem, caso o governador disputa a presidência, né? O senhor se considera pronto para assumir o governo de São Paulo? Eu me considero pronto para qualquer função pública, mas eu não tenho essa pretensão. É claro que eu não descarto, né? Porque eu acredito muito que tudo é consequência de um trabalho. Eu tenho me preparado ao longo de 23 anos de vida pública. Eu entrei com 18 anos na Academia Militar do Barro Branco, passei por um processo seletivo duro, difícil, da FUVEST à época. Realizei meu sonho de ser oficial da Polícia Militar, trabalhei na Rota, no Corpo de Bombeiros, me tornei parlamentar federal, fiz faculdade de Direito, pós-graduação, como eu mencionei já anteriormente para vocês. Agora essa questão de, não tenho essa obsessão. É claro que o meu nome foi colocado como possível pré-candidato ao Senado da República. Eu fico extremamente feliz e lisonjeado com essa possibilidade. Eu gosto da atividade parlamentar. Eu acho que quem está na Câmara dos Deputados surge a possibilidade, e mais do que surgir, eu apareço bem pontuado nas pesquisas, já fico feliz pelo reconhecimento, mas eu não tenho. Fico feliz também eu não sei quais foram os deputados, os parlamentares que sugeriram, mas eu acho que tudo isso é fruto do principal tema que hoje se discute, que é, infelizmente, hoje no Brasil, a principal preocupação da população é a segurança pública. Gostaria que fosse outro. Se nós estamos discutindo segurança pública, é porque em algum momento da história nós negligenciamos esse tema como prioritário e as coisas foram evoluindo do jeito que foram. Mas eu agradeço aí o apoio de quem quer que seja que tenha indicado. Eu não trabalho pensando nisso, eu trabalho de fato pensando em entregar resultados, melhorar a segurança pública da população, em apresentar uma legislação mais robusta e eficaz para punir adequadamente quem comete crime no Brasil e punir de forma proporcional quem comete crime, em especial crimes graves. Então, o dia de amanhã vai ser consequência daquilo que a gente produzir. Deputado, é por causa que, nesse sentido, a atuação sua e do governador Tarcísio de Freitas, depois que teve a mega operação no Rio de Janeiro, que os senhores começaram a colocar bastante em seus discursos falas relacionadas a isso, enfim, a comentar bastante a segurança a nível nacional, tem sido visto como uma espécie de estratégia, de dobradinha nesse sentido. O senhor não vê dessa forma? Não é uma questão eleitoral? Não mesmo? Eu creio que não, até porque nas conversas com o governador Tarcísio de Freitas, independente de qual seja a decisão dele, para mim, em momentos particulares, ele sempre revelou que a intenção dele é concorrer à reeleição e que eu seria o candidato indicado por ele ao Senado Federal. Então, é que a gente defende aquilo que a gente acredita. Hoje o senhor pretende concorrer ao Senado? Sem dúvida. Mas não coloco isso como isso é uma ambição gigantesca, eu preciso... Vou colocar o nome à disposição, se for
vontade do grupo político que eu pertenço, eu vou respeitar, mas se for para concorrer novamente ao cargo de deputado federal, irei com um orgulho imenso em representar o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. O senhor vai ficar quanto tempo agora exercendo o mandato? O senhor volta para a secretaria depois? Provavelmente sim. Espero voltar ainda esse ano para a Secretaria de Segurança Pública. Vai depender do tempo que o projeto for pautado em plenário e votado. Lembrando que eu não pedi para relatar esse projeto, né? Eu recebi um convite do presidente da Câmara dos Deputados, que me ligou e falou, olha, Derrite, eu estou preocupado com esse tema, mexer com crime organizado não é qualquer pessoa que tem conhecimento de causa e, mais do que isso, coragem de alterar a legislação. A gente mencionou aqui o Dr. Lincoln Gaquia, que enfrenta o crime organizado. Da mesma forma, eu, como secretário de Estado, já recebi ameaças reais. Então, não é qualquer parlamentar que vai relatar um projeto desse sem medo de sofrer as consequências. Não que o Derrite não tem medo. Não é isso, é que eu já tenho um aparato de segurança que me fornece uma condição um pouco diferente, fora a questão de trabalhar no combate ao crime organizado, especialmente na segurança pública, há 23 anos. Deputado, voltando a outro ponto bem relevante da segurança, seria, no caso agora, a DPF das favelas, que o STF homologou parcialmente em relação ao Rio de Janeiro para reduzir as mortes por policiais no estado. O senhor vê como uma maneira de abrir precedente para impactar outros estados, como São Paulo, e de modo a talvez limitar a ação policial? Como que o senhor vê essa DPF, essa arguição? Acho que não, é a DPF 635, né, que lá atrás, de fato, acabou engessando bastante a atuação policial e acabou criando um bolsão no Rio de Janeiro. Na prática, a DPF 635 criou uma série de óbices para as forças policiais realizarem operações nas comunidades e fez com que o estado do Rio de Janeiro passasse a ser um grande hospedeiro de líderes de organizações criminosas de todo o Brasil. Então, os líderes de várias organizações criminosas passaram a fugir de seus estados e ir para o Rio de Janeiro. O Comando Vermelho, ou a organização criminosa que exercia ali o domínio territorial, passava a cobrar o aluguel desses criminosos. Isso, de fato, aconteceu. Nós tivemos casos de criminosos de São Paulo que foram para lá e todo o país. Então, os efeitos dessa ADPF provocados, eles não foram... Não que isso deva ter sido a intenção do ministro Fachin, não é isso que eu estou dizendo, mas é o que realmente acabou sendo consequência disso. Então, eu não vejo que da maneira como foi, que infelizmente acabou engessando e dificultando as operações policiais, que isso vai prosperar para outros estados. Eu creio que não. Até porque, salvo engano, o ministro que passou a ser o relator da matéria quando o ministro Fachin assumiu a presidência, acho que o ministro Alexandre de Moraes, que assumiu como relator. E o ministro Alexandre de Moraes, ele conhece segurança pública, foi secretário de segurança. Eu acho que ele não vai atuar no sentido de dificultar as operações policiais em todo o Brasil. Alguns governadores, eles comentaram que essa arguição pode ter, enfim, influenciado a ponto de precisar ter uma operação como teve no Rio de Janeiro. Né? Assim, pode ter possibilitado que houvesse essa agravante e ser um ponto de discussão em relação ao consórcio da paz. Né? Enfim, o senhor compactua com essa visão ou o senhor acha que... Eu não compreendi muito bem assim, o raciocínio, mas eu acho que a DPF 635, da maneira como ela foi posta lá atrás, ela gerou algumas consequências difíceis para a segurança pública. Então, eu não creio que isso foi relatado pelas forças policiais do Rio de Janeiro. Então, eu creio que esses relatos, essas consequências não devam ser exploradas ou ainda mais expandidas em outros estados. Perfeito. Deputado, eu queria citar um dado aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que indicou que as mortes de PMs em serviço em São Paulo cresceram 133% entre 2022 e 2024. Né? Ao mesmo tempo, o governo estadual ele tem destacado bastante os investimentos em tecnologia, investimentos em inteligência policial. Como é que o senhor explica esse aumento de mortes? Faltou alguma coisa? Faltou estratégia? Faltou comando? Faltou mais proteção ao policial que está lá na ponta? Não, muito pelo contrário. Isso aí é uma questão muito simples, até matemática. A partir do momento que você tem muito mais prisões, nós apresentamos a maior produtividade policial. Eu não queria entrar na discussão aqui eu estou falando como deputado, mas ora como deputado, ora como... Essa pergunta é com o secretário, entendeu? Exato, né? O senhor está naquele limbo de transição, aí, né?
Mas essa questão é muito fácil de explicar. Nós estamos no período de maior produtividade operacional da história do Estado de São Paulo. Isso significa dizer que nunca se prendeu tanto como na gestão nos últimos 3 anos. E de uma maneira muito simples, se você aumenta exponencialmente o número de prisões, o número de apreensões de armas, o número de apreensões de drogas, significa dizer que os policiais então estão realizando muito mais prisões do que realizavam no passado. Então a chance de haver o confronto obviamente é muito maior. Então tem a ver com o próprio risco do que está acontecendo. Exato, e o risco maior ainda, e a evidência maior ainda, de que a criminalidade está cada vez mais ousada. Por isso que a gente precisa do novo marco do combate ao crime organizado, para desestimular esses criminosos que atiram em policiais, mais do que atirar, que matam policiais, e infelizmente, em alguns casos, policiais forceiros. Eu volto a dizer aqui publicamente, se tem alguém que tem total interesse que o confronto não aconteça, é hoje deputado federal Guilherme Derrite, mas também o secretário Guilherme Derrite, porque, no final das contas, é o meu policial que está na ponta da linha ali, entre a vida e a morte. Então, agora essa explicação é muito básica, né? Então, se a gente aumentou exponencialmente o número de prisões, de apreensões de drogas, de armas, automaticamente, e infelizmente, o confronto também aumentou. Agora, como secretário ainda, há uma pesquisa Quest mais recente, na verdade, a maioria delas, mas a mais recente também confirmou essa questão, que a segurança pública em São Paulo ela é a área que é a menos bem aprovada do governo Tarcísio, né? Há 36% de avaliação negativa. Como que o senhor explica essa avaliação e o que fazer para mudá-la eventualmente? Eu explico do outro sentido. Se ela tem 36% negativa, quanto ela tem de positiva? Aí é que está a questão, uma questão matemática. E eu te faço uma pergunta. Você sabe qual foi o período de maior aprovação do governo do Estado de São Paulo, não da segurança pública, do governo do Estado, sabe? Me diga o senhor. Foi durante a Operação Escudo e a Operação Verão. Então, são questões de perspectivas. Então, ao passo que a gente acaba desagradando, e digo mais, essa avaliação dessas pessoas que falam, olha, a segurança pública piorou, não piorou no Estado de São Paulo, está cada vez pior, e se a gente não entregar uma nova legislação, vai piorar cada vez mais. Nós chegamos a prender o mesmo criminoso 30 vezes. Não é 30 vezes por um crime de menor potencial ofensivo. Crime de roubo. O indivíduo foi preso com 1 fuzil, 2.000 munições, colete balístico pela 30ª vez pelas forças de segurança. Ao mesmo tempo, foi a gestão do governador Tarcísio de Freitas e do secretário Derrite que acabaram com a Cracolândia. Quantas décadas a Cracolândia estava aí? É questão de ponto de vista. Eu não me concentro nos 36%, mas talvez nos mais de 60%. Os que não rejeitam. Né? Tá certo. Deputado Guilherme Derrite, muito obrigado por essa entrevista. O Papo com o Editor termina agora. Agradeço ao deputado por ter aceitado o nosso convite. Também obrigado ao repórter Giovanni Bucci pela parceria nessa entrevista e ao Léo Souza, da nossa equipe técnica de apoio. E até a próxima edição do Papo com o Editor.